Boa noite, Maiane. Boa noite, prof. Tudo certinho? Tudo certo. Agora, eu não consegui terminar a pesquisa, prof. Ah, depois, essa semana ainda você me entrega, viu? Viu? Não se preocupe, não. Pronto. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Só dá um tempinho aqui pro pessoal entrando. Prontinho, vamos lá, né? Então, essa semana ainda a gente vai falar um pouquinho de bioquímica, tá? A gente não vai finalizar nessas aulas de estágio falando de todos os marcadores bioquímicos, até porque é uma disciplina inteira, como eu falei no início, e a ideia é que a gente revise os principais que a gente tem na rotina laboratorial ambulatorial, né, que foram os renais, hepáticos, e em uma rotina laboratorial também, esses dois de laboratório de hospital, assim como no caso de marcadores cardíacos, a gente vê muito mais na rotina de laboratório hospitalar. Né? Não é comum a gente estar em ambulatório, né? Em, em laboratório, né? Comum, laboratório que te faz de rotina, fazer marcador cardíaco. Na sexta-feira, a gente vai fazer um apanhado bem geralzão dos marcadores que faltam. Falar um pouquinho de diabetes, né? Falar um pouquinho de marcadores tumorais, que é bem rápido, e dos outros marcadores que ficam faltando. Eu vou falar de uma forma mais geralzona, né? Porque esses outros marcadores é importante a gente entender a bioquímica de funcionamento,
o porquê, onde está muito bem localizado, essas funções relacionadas, tá? Aí, além disso, eu peço que façam as atividades, né, que ainda não fez. Quem enviou por e-mail, né, eu recebi, eu ainda não deu recebido aqui, então não tive como dar uma checagem. E na sexta-feira a gente também vai ver o geralzão para a gente finalizar essa parte de bioquímica laboratorial, tá? Aí a gente vai ver e eu peço também que busquem na literatura, né? Eu sei que existe alguns outros marcadores desses que não são tão comuns, essa questão de relacionado com hepático e com o marcador de lesão renal. Aí eu peço que vocês procurem, vão lá no Google Acadêmico, no Cielo, colocar novos marcadores, ou marcadores mais atuais de lesão renal, de lesão hepática, marcadores de, então, para a gente poder discutir. Né? Existem alguns, mas eu quero que vocês, né, busquem isso para a gente poder discutir na semana, ou desculpa, na semana que vem não, na sexta-feira, certo? Certo, Pro. A senhora ficou, Pro, boa noite. A Boa senhora noite. ficou de disponibilizar os slides, certo ou não? Fiquei e já disponibilizei já. Eu mandei lá o link do Dropbox. Mandei lá no grupo do WhatsApp, o link do Dropbox. Aquele Vão link. baixar. Porque pelo AVA não vai rolar, provavelmente, entendeu? Entendi. O AVA, ele tá migrando, então provavelmente ou vocês vão ter problema de acesso, que Já estamos acontece tendo, muitas já. vezes. Justamente. Ou vocês talvez não consigam acessar as coisas que eu poste, fiquem invisíveis. Então, para a gente evitar essas coisas, a gente está usando o Dropbox, tá? Aí eu estou postando lá para vocês poderem acessar. Mas já está lá, tá? Viu, Pro? Tanto Obrigada. assim, só a aula gravada eu não disponibilizei. Ainda não. Eu já baixei os vídeos e eu vou fazer o upload lá no YouTube. Eu só quero cortar algumas partes assim, que às vezes a gente fica falando coisas assim mais gerais, né, que não tem muito a ver com o assunto, para a gente cortar para ir direto no assunto. Caso vocês queiram revisar, ou quem não assistiu a uma determinada aula tem que assistir o vídeo e fazer o relato da aula, tá? Para a gente poder computar a carga horária. Então, que a gente foi o que a gente Tipo, o combinou. relatório Pro, da aula. Só assim, um tópico, a professora abordou isso, dentro disso, só para comprovar que realmente assistiu que realmente assistiu o vídeo, certo? E te mandar por e-mail, né, no caso? Isso. Entendi. Tá? Então vamos lá, tá? A gente vai falar, e eu pedi para vocês olharem novos marcadores hepáticos e renais, porque eu dei uma buscada, né, pelo menos nas plataformas, nos artigos em inglês, eu não encontrei nenhum marcador assim possível de entrar em rotina laboratorial de lesão muscular, certo? Mas aí eu peço que vocês procurem dos outros dois. E se acharem também de cardíacos ou muscular, de forma geral, vocês trazem também na sexta-feira. Eu achei esse marcador, esse tal, esse artigo aqui, para poder me mostrar, certo? E aí a gente falando de marcadores, né, de lesão cardíaca ou de lesão muscular, de forma geral. O que é que vocês sabem sobre isso? O que é que vocês já viram, né, em relação a isso? Mesmo quem ainda não viu a disciplina de bioquímica, provavelmente vocês vão ver agora nesse próximo semestre, ela está para ser ofertada no próximo semestre, tanto para a turma da manhã como da noite, e provavelmente quem não pegou vai pegar agora. Até porque quem está indo para o oitavo semestre é o final, né? Fim de festa, tem que pegar mesmo, tá? E aí eu pergunto a vocês, né, o que é que vocês já viram de marcador, né, e o que é que normalmente se faz na rotina laboratorial para avaliar se está tendo uma lesão cardíaca, um infarto agudo do miocárdio, ou uma lesão em músculo esquelético. Quais são esses marcadores? Já viram alguma coisa do tipo?
Nada. A gente deve ter ouvido falar dentro de alguma matéria, assim, por cima, mas Provavelmente as morfofuncionais, alguma coisa deve ter falado, né? Mas específico mesmo a gente vê não. na disciplina de bioquímica, que é essa de práticas em bioquímica e imuno. Sendo que, né, que provavelmente serei eu, né? A não ser que mude mais lá para frente, mas até então provavelmente vou ser eu. Então, eu dou mais um foco, como você já viu em imunoclínica, eu dou um foco, né? A disciplina a gente passa mais tempo vendo bioquímica, para vocês terem um aproveitamento maior na disciplina, certo? Então, vamos lá. Então, normalmente a gente fala desses marcadores, a gente vai ter tanto enzimas, né, quanto proteínas que ficam dentro da célula, né, e que atuam na atividade da célula muscular, tá? Então, são marcadores que às vezes eles não são extremamente específicos, como a gente já viu vários aqui, falando de renal, falando de hepático, mas eles são importantes porque a gente tem a relação de, em conjunto, ele me dizer se o indivíduo está tendo uma lesão cardíaca ou uma doença cardíaca ali se apresentando, tá? Justamente, né, porque era para estar dentro da célula do músculo cardíaco, né, dentro das células, dos cardiomiócitos, e no momento de lesão a gente vai ter extravasamento, né, uma cascata bioquímica acontecendo, necrose, lesão tecidual ali acontecendo. Então a gente vai falar desses marcadores, que alguns vão ser enzimas, outros vão ser proteínas envolvidas nessa atividade. Então, se falando de lesão cardíaca, a gente fala da principal doença que vai ter esse envolvimento, né, de uma ampla lesão e uma lesão extremamente aguda, que é o infarto agudo do miocárdio, tá? No infarto agudo do miocárdio, normalmente a gente vai ter um trombo envolvido, né, um trombo ali nas artérias coronárias, que são aquelas artérias que irrigam o coração. E esse trombo vai fazer com que diminua a chegada de oxigênio e de nutrientes, né? Porque vai ter estreitamento nesses vasos, nessas artérias, e o suprimento de oxigênio ele vai ser reduzido, justamente porque o sangue não chega, hemácia não chega oxigenação no tecido. Então, um dos quadros, né, vocês já viram, provavelmente, em Morfo 4, né, e novamente em patologia, existem agentes que provocam a lesão celular, e um desses agentes que provocam lesão celular é a perda ou redução do suprimento de oxigênio. No momento que a gente não tem oxigênio chegando, a gente vai ter um monte de sistema fisiológico ali dentro da minha célula que para de funcionar, e aí eu paro de produzir ATP. No momento que eu paro de produzir ATP, eu não vou ter bomba de sódio e potássio funcionando, eu não vou ter, muitas vezes, entrada e saída de substâncias, e no momento que eu não tenho uma bomba de sódio e potássio funcionando, e bombas de íons funcionando, eu vou ter desequilíbrio dentro daquela célula, então pode entrar muito líquido, e eu tenho tumefação celular, e aquela tumefação celular pode ser prolongada por ainda falta de oxigenação, e por consequência eu vou ter lesão ali no músculo. Então, tem muito essa correlação da falta de suprimento de oxigênio, e uma das regiões bastante afetadas com formação de trombos e de coágulos ali é o músculo cardíaco, tá? Mas essa formação de trombos só vai acontecer especificamente na coronária, ou posso ter trombos em outros, né, em outras veias de outros órgãos, ou isso é uma doença exclusiva da região cardíaca? Eu acho que pode acontecer sim, em outros órgãos, sim. Exemplo de doenças em outros órgãos de formação de trombos, ou bloqueio, ou redução de oxigenação ali nos outros órgãos. No cérebro, por exemplo, isso pode acontecer. Né? O chamado AVC. AVC é isquêmico, né? Quando não... Isso. Perfeito. Né? Então, formação de um trombo em artérias que irrigam
o sistema nervoso central. Tá? Algumas causas comuns de mortalidade e morbidades pode-se ter um infarto agudo, né, onde o indivíduo vai ter um infarto fulminante e ele chega a óbito naquele quadro, ou também uma morbidade, aquele indivíduo que teve uma região do coração infartada, ele não vai ter a saúde dele mais, né, da maneira inicial que ele já tinha antes do infarto. Então, vai modificar todo o sistema, toda a fisiologia desse indivíduo e pode, né, já ser gerada a partir, né, precedida de uma angina, uma dor ali cardíaca inicial. O diagnóstico precoce é extremamente importante para minimizar o dano celular e o indivíduo normalmente ele vai ter, né, como sintomatologia clínica uma dor esmagadora no peito, mudanças nas ondas do ecocardiograma ou do eletrocardiograma, tá? E liberação de enzimas e proteínas do músculo cardíaco. São sintomas de forma geral, né? Está bem associado a esse dano nessa região. O indivíduo ele pode ter sensação de desmaio, suor excessivo, falta de ar, palidez, justamente por esse impacto que pode acontecer no indivíduo que não tem oxigenação, o músculo cardíaco ele não está mais funcionando da maneira, né, que deveria funcionar, e aí você tem redução de hematose, por isso que o indivíduo ele vai ter falta de ar, justamente, né, porque ele não está tendo as trocas gasosas ali no pulmão ideal, e aí você tem uma falta de ar, uma atividade pulmonar reduzida, palidez, desmaio. Além disso, ele vai ter dor na caixa torácica, que dor na região onde tem o coração, desconforto, irradiando para a região da mandíbula, para a região do braço, né? Principalmente o braço esquerdo, né? Por causa da posição do coração. E a sensação de enjoo, dor no estômago e má digestão, porque essa dor pode ser derivada também para a região epigástrica. Então, pode ter essa relação ali. Então, aqui é o nosso coração, as coronárias, a gente tem a coronária direita, né? A coronária circunflexa direita também, e esses ramos dessas coronárias são as que vão estar irrigando o nosso músculo cardíaco. E uma obstrução ali pode, então, gerar uma isquemia, falta de oxigenação ali, e aí o indivíduo vai gerar uma área necrosada. Então, o endocárdio, 2 horas depois começa a ter uma área necrosada, 24 horas depois uma área com extensa necrose, e o indivíduo ele vai ter a sintomatologia ali apresentando do infarto agudo do miocárdio. Vai ser correlacionada a história clínica do paciente, importante dessas doenças coronárias, a associação de uma história clínica ao indivíduo que tem dislipidemias, ou seja, descontrole desses lipídios circulantes, sendo o LDL, o VLDL ou os triglicerídeos. Então, isso pode estar extremamente associado ao maior risco, né, de doença coronariana. Mudança também no eletrocardiograma, que vai estar associado ao descompasso, né, e a redução do ritmo cardíaco, né, no compasso ideal. E isso pode estar associado a uma lesão em alguma determinada região, principalmente se a lesão ali possa estar afetando a terminações, né, e o sistema de condução do coração. Então, normalmente a gente associa tanto esse ECG quanto as enzimas cardíacas que podem ser dosadas. E a gente tem um grupo, né, de marcadores, né, falando historicamente, que vai estar associado a essa avaliação do tecido muscular, de forma geral. Porque algumas dessas enzimas ou de proteínas vai estar também no músculo
estriado esquelético. A diferença é que a gente fazendo em conjunto e fazendo a isoforma, ou seja, aquela mesma proteína, mas que vai ter um formato mais específico, ou uma partezinha específica, diferente do coração e diferente do músculo esquelético, que é esse músculo que dá a movimentação, aí sim a gente consegue ter uma ideia mais específica. Se a gente faz a quantificação total da proteína, ou seja, sem ver a diferença entre a do coração e a do músculo, a gente não consegue ter certeza, né, de onde está ocorrendo a lesão. Tá? Essa é a importância de fazer tanto o total quanto a isoforma específica desses marcadores. Então, em 1954, o primeiro marcador foi o TGO, né, ou o AST, né, outra nomenclatura. A gente aprendeu que ele não é específico, não é um marcador ideal para lesão cardíaca, justamente porque ele também está presente no fígado. Tá? A outra enzima é a LDH, ela que está desidrogenase, que foi entrando em conjunto para poder se fazer a dosagem, e em 1960 que se buscou uma proteína que é mais específica para músculo, que é a creatinoquinase. E em 1972 que se encontrou, né, que existe as isoformas, ou seja, existem diferenças da creatinoquinase que está no músculo esquelético e da creatinoquinase que está no coração, e a creatinoquinase, por exemplo, que está no cérebro, tá? Então, a gente consegue diferenciar e associar realmente a localização da lesão. Em 1975, se buscou um marcador, que é a mioglobina. Aqui agora já não é uma enzima, e sim uma proteína. Essa proteína ela está presente no músculo, nos dois tipos de músculo. Mas aí a gente consegue dosar em conjunto com a CKMB, que é específica para músculo cardíaco, e a troponina T e I, que são outras proteínas que estão também importantes, que são importantes no sistema de contração muscular e que pode também ser dosada porque vai estar aumentada em casos de lesão muscular. Então, a ideia é que em qualquer diagnóstico, isso em qualquer diagnóstico, não só diagnóstico bioquímico, não só em diagnóstico de avaliação cardíaca, é que se dose, né, e que se tenha marcadores com alta sensibilidade, ou seja, que vai detectar que ali é uma lesão, ou seja, que não vai existir no momento que é uma outra doença que não uma doença que faça lesão. E uma grande especificidade, ou seja, não ser detectada no momento que não tem lesão. Ou seja, esses marcadores eles ficam em níveis basais, níveis bem baixinhos, tá? Ou indetectáveis no momento que não existe lesão ou doença cardíaca ou outras doenças. A ideia é quando a gente fala de especificidade. A ideia é que se tenha grande e rápida liberação, né, para que tenha níveis detectáveis. E no caso do infarto agudo do miocárdio, que se tenha algum marcador de mais longo, ou seja, que não caia rapidamente dentro de 2, 3 dias, depois que houve o evento cardíaco ou o evento lesivo, né, o infarto agudo do miocárdio, que ele persista pelo menos durante mais tempo. Então, hoje a gente tem um quadro de marcadores para essa avaliação, que a gente tem aqueles que vão ser detectáveis rapidamente no momento da lesão. Dentro de 2 horas, esses marcadores já são detectáveis no sangue ali do indivíduo. E a gente vai ter outros marcadores que ainda ficam presentes 10 dias depois do evento, né? Ou até 15 dias depois ali daquele evento cardiogênico, tá? E também é importante, né, alta sensibilidade, alta especificidade e que o teste seja fácil, barato e rápido. Hoje a gente tem até teste rápido, né, aqueles testes semelhantes aos testes rápidos que são utilizados na rotina para dosar troponina total, para dosar mioglobina total. Então, hoje se tem uma coisa mais barata e mais rápida para a gente poder já ter ideia do que está acontecendo com aquele paciente. Certo?
E dentro disso, a gente vai ter as enzimas cardíacas, que eu falei, a CK, a LDH. Eu vou aprofundar, vou abordar, vou falar em que tipo de metabolismo e que tipo de função tem essas enzimas, tá? Então, a gente vai abordar mais lá para frente. A gente vai ter também as proteínas cardíacas, né? Ou proteínas musculares, eu acho que seria o ideal para colocar aqui, que é a mioglobina e a troponina, que são proteínas que vão estar lá dentro da fibra muscular. E as também as proteínas ligadoras de ácido graxo, que a gente também pode dosar, mas não é comum em rotina laboratorial, tá? Esses aqui eu vou falar, vou aprofundar mais lá para frente. Alguns marcadores que eu acho importante e se tem utilizado, eu até separei alguns artigos que eu vou mandar para vocês, caso vocês queiram ler, né, que eu acho interessante, que são revisões que mostram essa associação desses marcadores de prognóstico e risco. Tá? A gente vai ter uma proteína que vai estar associada a esse prognóstico ou a risco de doença cardiovascular, que é a proteína C reativa. E o que é mesmo essa proteína C reativa? Isso aí eu até já revisei e falei um pouco dela quando a gente falou de doenças ou de marcadores hepáticos. O que é mesmo essa proteína C reativa? É produzida pelo fígado quando está tendo a inflamação. Isso mesmo, tá? Então, um marcador extremamente inespecífico, de inflamação inespecífica, ou seja, eu estou tendo inflamação, eu vou ter aumento dessa proteína C reativa, principalmente uma inflamação aguda, ali, aquela inflamação inicial, tá? Então, não é um marcador específico e é um marcador que está associado à inflamação. E qual é essa correlação da proteína C reativa e o risco de doença cardiovascular, ou né, um prognóstico, né, ela está mais envolvida até com o prognóstico do paciente. Vamos pensar da seguinte forma. O paciente, ele fez aqui a lesão. É um quadro aqui, onde ele tem lesão nessa região do músculo. E nessa região onde ele fez a lesão, ele vai ter uma extrema inflamação. Por quê? Vai desenvolver um quadro de necrose. No momento que a célula morre por necrose, aí vocês têm que lembrar dos conhecimentos que vocês adquiriram em patologia em Morfo 4, pelo menos na parte inicial lá de Morfo 4 se aborda isso, tá? No momento que eu tenho necrose, seja uma necrose liquefativa, uma necrose coagulativa, de forma geral, né, o tipo de necrose, ele vai gerar o desenvolvimento de uma inflamação ali local, tá? E no momento que eu vou ter células ali do sistema imunológico, porque eu fiz uma destruição daquele tecido, destruição daquelas células, eu começo a externalizar componentes que ficavam escondidos dentro da célula, e aquilo pode ser estimulado como algo estranho. Além do mais, no momento de necrose, eu também estimulo a inflamação. Aquele indivíduo ele vai estar extremamente inflamado no momento que eu tenho uma necrose que ainda não houve recuperação, que não houve reparo do tecido. Então, no momento que eu tenho a PCR aumentada, a proteína C reativa aumentada, eu sei que é um indivíduo que ainda está num quadro inflamatório muito grande. Então, se ele está num quadro inflamatório ali muito grande, com aquela PCR aumentadíssima, e eu já vi que é um indivíduo que está tendo um evento cardíaco, tá? Eu posso associar a um mau prognóstico, tá? Onde, se ele tem muita inflamação, a resposta ainda não está ideal, a resposta ali, aquele tratamento ainda não está ideal, porque eu não estou reduzindo aquele quadro de lesão, eu não estou ainda gerando um ambiente de reparo, ok? Entenderam essa relação de dosar a proteína C reativa e o prognóstico de uma doença, da evolução, na verdade, de uma doença cardiovascular? Sim, Pro, porque com a proteína reativa você sabe até onde tá, né? Se tá no início, se não tá, não é isso? Que quando a gente vai dosando, por exemplo, eu dosei hoje, aí dosei
sei lá, no dia seguinte, depois de novo, a ideia é que ela comece a reduzir os níveis, né? Comece a reduzir a quantidade. Se com o passar do tempo eu não estou reduzindo a quantidade, significa que eu não estou resolvendo essa doença. Então, é mais ou menos isso que você falou, né? Se não está reduzindo, se está ali aumentada, a doença ainda está sem resolver, ainda está ali no início, certo? Certo. E uma outra, aqui agora é uma enzima, que é a mieloperoxidase. Essa enzima mieloperoxidase é uma enzima que vai estar envolvida, né, na formação, na diferenciação celular de granulócitos, ou seja, aquelas células que normalmente estão na fase aguda de uma inflamação, numa fase ainda inicial, sem que haja ainda o reparo, como, por exemplo, neutrófilo, né, eosinófilo. Então, se eu estou tendo altas dessa enzima, significa que a minha medula ainda está estimulada, que aumente o número dessas células, tá? Então, se eu estou aumentando, se minha medula está sendo estimulada para que aumente esse número dessas células ali e que elas saiam da medula, vão para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vão para aquela região ali do coração, essa associação, né, é uma associação ruim quando eu tenho esse aumento, porque significa que eu estou estimulando mais células, eu estou tendo necessidade de mais célula porque eu preciso ainda manter um ambiente inflamado. Então, são dois marcadores que vão me dizer, olha, o coração ainda tem muita inflamação, não está ainda em um quadro de reparo tecidual, e aí eu tenho aumento desses dois marcadores. Uma é a proteína C reativa, que é produzida, né, no fígado, e a gente consegue quantificar, e a outra é uma enzima que está envolvida na diferenciação de granulócitos, e eu também posso quantificá-la lá no soro do paciente, certo? E a outra é a homocisteína. Eu até mandei um texto lá de uma pesquisa da FAPESP, da revista da FAPESP, que é um órgão de fomento do estado de São Paulo, que patrocina pesquisas, e ele fala um pouco dessa questão desse terceiro marcador, que é a homocisteína. Eu vou mostrar só aqui no artigo um esquema interessante para vocês entenderem essa correlação da homocisteína e de um mau prognóstico de lesão cardíaca. Deixa eu só abrir aqui. Abriu certinho aqui. Tá? Então, aqui, né, um artigo de revisão eu vou liberar para vocês também, para vocês lerem. A homocisteína, isso vai ter bastante, naquele texto que eu mandei, ele fala bastante dessa correlação de dieta, né, importância da dieta, da alimentação do paciente. Então, essa homocisteína, ele é um metabólito que ele vai ser produzido no momento que a gente vai ter uma dieta, né, proteica. Né? No momento que eu tenho uma dieta proteica com uma grande quantidade de proteína, né, e tendo esse aminoácido, aí eu tenho que ter proteínas que tenham esse aminoácido, que é a metionina, que é um aminoácido essencial, tá? A gente não produz. Esse aminoácido, ele pode sofrer outros metabolismos. E dentro desse metabolismo vai ser a modificação, né, dele em homocisteína. No momento que eu modifico a metionina e transformo ele em homocisteína e tenho essa homocisteína em excesso, certo? Eu tenho que ter ela em excesso, a gente vai provocar duas possibilidades, né? Essa homocisteína ela vai ser oxidada, ou seja, vai haver, né, encontro com oxigênio, vai haver modificação da estrutura, né, por oxidação dessa homocisteína, e aí, no momento que ela está oxidada, ela pode, então, liberar algumas espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas de oxigênio vai
promover lesão em lipídios, lesão em matriz de vasos, né, proliferação de células de muscular lisa, sendo, então, um gerador de trombos, de aterogênese, né, ali nos nossos vasos. E um dos vasos que podem estar, né, gerando aquela placa aterosclerótica são esses vasos coronários. Então, tem uma relação bem direta dessa homocisteína em excesso. Então, a gente pode dosar lá no sangue do paciente e ver a quantidade de homocisteína e a probabilidade de se desenvolver doença cardiovascular, tá? Então, eu tenho homocisteína em excesso ali sendo produzida, eu vou ter doença cardiovascular? Não necessariamente, mas a gente tem uma correlação positiva onde esse excesso pode estar proporcionando justamente por causa desse mecanismo da homocisteína gerar uma aterogênese, ou seja, a formação, deixa eu mostrar aqui no vaso, né, essas placas ateroscleróticas, essa lesão ali no vaso, na artéria, e aí começa a formar uma placa, estreitamento do vaso, por consequência, né, gerar um dano tecidual. Tá? Tudo isso promovido por essa homocisteína. Além disso, também, nessa lesão endotelial vascular, ela pode estimular, né, quadro de trombose, né, quando a gente faz lesão em vaso, pode se estimular, né, formação de trombos, e isso pode acontecer, né, gerando a trombogênese e formação de trombos, que pode também acometer, né, as artérias coronárias e, por consequência, né, gerar o acometimento, né, de doenças coronárias. Então, esse artigo ele faz uma revisão dessa homocisteína e como é que ela gera essas lesões. Então, aqui então, hiperhomocisteinemia, ou seja, aumento dessa homocisteína circulante, doenças vasculares, né, como é que gera essas doenças vasculares, doenças hepáticas, tá? Como é determinada essa homocisteína plasmática, a gente tem, né, testes cromogênicos, onde a gente vê diferença de cor para fazer a quantificação dessa homocisteína. Ele tem uma boa reprodutibilidade, boa sensibilidade, a gente pode dosar. E aí, nesse caso, é mais para prognóstico, né? Ou seja, para risco. O indivíduo que tem, eu posso utilizá-lo como um marcador. O indivíduo ele não está tendo evento cardiogênico, ou seja, não está tendo doença ainda, mas eu posso utilizar para saber se ele tem a predisposição. Então, eu posso utilizar junto ali, eu fiz dosagem de triglicérides, fiz dosagem de lipídios, né, dos lipídios, das lipoproteínas, eu vi que está aumentada, e aí eu posso fazer também dosagem dessa homocisteína em conjunto para saber se aquele paciente é um paciente com risco cardíaco. Então, as duas proteínas, desculpa, essas duas iniciais, a proteína e a enzima, a gente pode estar usando para poder ver o prognóstico do paciente que já está em evento, né, em lesão. E a homocisteína a gente pode fazer para poder ver o risco do indivíduo desenvolver ou não. Aquele estudo que eu mandei lá, é um texto bem rapidinho, dá para vocês lerem. Eles falam, né, que o odds ratio, né, que essa associação desse risco normalmente está 4 vezes aumentado, né, a possibilidade do indivíduo que tem homocisteína elevada, né, tem a chance, né, de 4 vezes maior do que o indivíduo que não tem a homocisteína aumentada em desenvolver doença cardiovascular, certo? E, por fim, a taxa de filtração glomerular. Né? Essa taxa de filtração glomerular, eu falei um pouquinho quando a gente falou de doença renal e lesão renal, justamente essa associação de redução da atividade renal, o acúmulo de metabólitos ali, ou seja, também a filtração reduzida, então eu tenho que aumentar o débito cardíaco, eu preciso que meu coração trabalhe mais, porque meu rim está trabalhando menos, e aí justamente a gente vai ter, né, um paciente que pode ter, por associação ou por compensação,
uma outra doença, mas inicialmente a doença era ali renal. Então, uma dessas associações é a doença cardiovascular. Então, devido a que já tem problema renal, ele tem que ser extremamente observado para poder ver se ele pode desenvolver doença cardiovascular, ok? Tranquilo até aqui? Tá sim. Alguma dúvida sobre esses marcadores? Porque eu não vou voltar a falar deles não, tá? Esses 4 aqui de baixo, aqui eu vou falar novamente, tá? E explicar como é que eles estão associados à doença cardiovascular. Mas esses que são gerais, ficou claro o que eu estou falando? Então, vamos lá. Pronto. A creatinoquinase, né, uma das primeiras enzimas que a gente viu que se fez a constatação mais específica, né, de prognóstico não, né, de diagnóstico, né, de lesão cardiovascular. Essa enzima, ela vai catalisar a fosforilação reversível da creatina pela adenosina trifosfato. E aí, lembra que eu falei, né, da creatina fosfato, tá? Lá, quando a gente falou de renal, existe essa molécula, que é a creatina fosfato, que é a qual a gente pode reservar, né, guardar esse fosfato que que seja necessário para ajudar na formação de moléculas de ATP. E quem faz, né, esse papel de adicionar, né, o fosfato na molécula de ATP, ou seja, na verdade, na molécula de ADP, é a nossa creatina quinase. Justamente ela vai fazer esse papel, né, de pegar esse fosfato e adicionar, fazendo essa ponte, né, entre a creatina fosfato e a adenosina trifosfato, que é o nosso ATP. Então, quem faz essa reação é a enzima creatinoquinase, que vai estar auxiliando nessa atividade aí, certo? Tranquilo? Então, a gente vai ter essa enzima não só no músculo cardíaco, mas também no músculo esquelético, porque a gente vai ter essa necessidade desse suporte maior de fosfato, desse suporte maior de ATP, dessas reservas energéticas de maneira mais importante, porque são sistemas contráteis, sistemas que necessitam que haja um maior gasto e uma maior atividade de energia. Então, é necessário para essa geração de ATP nesses sistemas contráteis, e a creatinoquinase está amplamente distribuída nos tecidos, mas a gente vai ter mais elevada em 3 locais específicos: o músculo esquelético, o cérebro e o tecido cardíaco. Quantidades menores, elas vão ser encontradas no rim, no diafragma, na tireoide, placenta, útero, mas é pouquíssima quantidade que não chega a atrapalhar os nossos exames. Em quadros de lesão, a gente não vai ver aumento dessa creatinoquinase nesses diferentes locais. Mas no músculo esquelético e no tecido cardíaco, ou no músculo cardíaco, a gente tem sim elevado essa creatinoquinase. Mas aí, se tem elevado nas duas, como é que eu vou saber se a lesão foi no músculo esquelético ou se foi no músculo cardíaco? Foi pensando isso dessa forma que se achou o que a gente chama de isoenzimas ou isoforma dessa enzima. A gente pode fazer a dosagem da creatinoquinase total, ou seja, eu vejo todas essas 3 em conjunto. Por quê? Aí vocês têm que lembrar algumas coisas lá de CMC. A gente vai ter todas as nossas proteínas, moléculas ou enzimas, elas vão ter um formato, uma estrutura específica, tá? E essa estrutura específica a gente vai ter em todas essas 3 creatinoquinase. Então, ela vai ter uma estrutura de base inicial. Como possivelmente, né, aí foi o que eles descobriram, vai existir uma partezinha diferente dessa,
uma partezinha diferente dessa para essa e uma partezinha diferente dessa, né, para as outras duas. Então, é isso que a gente chama de isoforma. Todas as três são creatinoquinase, mas vai ter uma regiãozinha ali diferente, e essa regiãozinha diferente é que a gente, né, consegue pegar lá no imunodiagnóstico, no teste, para poder fazer essa avaliação, para a gente poder fazer essa dosagem, tá? Vai ter a região semelhante das três, e eu vou ter uma região que vai ser específica de cada uma das três, onde eu consigo diferenciar a CK1, CK2 e CK3. Então, quando a gente vê no exame, ou então como a gente pode codificar no laboratório, CK total. Ou seja, eu não sei qual das três está aumentada, isso se tiver aumentada, tá? Eu não tenho possibilidade de saber qual das três. Mas quando eu consigo fazer as isoformas CK1, 2 ou 3, eu sei que existe aumento na total e eu vou saber, dentre as três, qual que está aumentado. Ficou claro? E além disso, a gente já sabe que a CK1 ou a CKBB, ela vai ser encontrada predominante no cérebro, raramente no sangue, ela vai estar circulando, mas a gente encontra ela lá no cérebro. Então, se tem uma lesão ali nessa região, a gente vai ter aumento dessa enzima. A CKMB ou a CK2 é a forma onde a gente tem no músculo cardíaco, com aumento normalmente após 2 horas. E aí, quando a gente fala 2 horas, o nosso parâmetro vai ser a dor precordial, a dor ali no coração, a dor ali naquela região, as dores que o indivíduo e os sintomas que o indivíduo desenvolve no momento que ele está tendo uma lesão cardíaca, tá? Então, isso normalmente a gente vai ter aumento com 2 horas, né? E a partir de 3 dias, né, 4 dias, a gente não detecta mais essa enzima ali presente, tá? Porque ela vai reduzindo depois disso aí. Tem um pico dela, né? Inicia a dosagem, né, em 2 horas e depois vai ter o pico máximo e ela começa a reduzir dentro desse tempo, ok? A CKMM ou a CK3, ela vai estar no músculo esquelético. Então, se eu quero separar e saber onde é a lesão, ou se o indivíduo, né, ele fez exercício vigoroso, exercício em excesso, a gente pode fazer a dosagem da CK total e depois fazer a dosagem dessa isoforma específica e associar a uma lesão em músculo esquelético, certo? Sim, a gente quando faz o exame, faz um e depois vai ser especificando no que a gente quer saber. Ou tem que fazer tudo e especificar cada um? Olha, assim, normalmente, por exemplo, se o indivíduo está tendo sintomas de uma lesão, um infarto agudo no miocárdio, normalmente o que é que se faz? CK total e CKMB. Não se faz as outras duas, não, tá? Além dos outros parâmetros. Mas aí ele fez exercício intenso e tá tendo dor, né, muscular, fraqueza muscular. Aí normalmente faz a CK total e a CK3 ou a CKMM, tá? Então, não é rotina eu fazer a dosagem de tudo, não. A gente faz a dosagem do que normalmente está associado aos sintomas, tá? Ah, entendi. Mas aí essa importância de saber que você tem como diferenciar qual é a CK que está aumentada. Então, se eu dosar aquela específica e ela que está aumentada, é ótimo. Mas não necessariamente a gente faz as três, não. Não é comum, não. Tá? E não é comum em laboratório ambulatorial a gente fazer a dosagem desses, não. Normalmente a gente faz realmente em hospital. Que é paciente que realmente vai para emergência. Né? Paciente que vai para o médico e depois vai para o laboratório clínico, porque não é comum. O TCA dele pode até ir para o médico sem ser médico de emergência, e aí num evento desse, o médico ele já direciona para uma urgência, emergência, porque é um paciente que precisa ficar internado e ser acompanhado, né? Na intensiva, na semi-intensiva, justamente para esse tipo de acompanhamento. Certo? Para paciente que faz acompanhamentos assim com
com cardiologista, normalmente não é solicitado não, né, Pro? Não, a secar não, porque ela vai reduzir. Aí normalmente, por exemplo, paciente que faz acompanhamento, o cardiologista, ele vai fazer esses aqui, ó, os de prognóstico e risco. Esses 4 aqui. Homocisteína, mieloperoxidase, proteína C, né, junto com lipídio, né, mas aqui eles estão mais aumentados em quadros de lesão mesmo, né? Fez lesão, não de risco, né? Não é risco, não é prognóstico, certo? Certo, Pro. Então, em que doenças normalmente a gente tem esse aumento, né, da CK, miocardite, ela vai promover o aumento. Então, uma inflamação ali que não causada por infarto, ou em casos de infarto agudo do miocárdio, ou cirurgia cardíaca, né, o indivíduo fez um transplante, alguma coisa do tipo, você tem uma lesão ali que pode sim ter aumento dessas enzimas até haver recuperação, insuficiência cardíaca, pode estar aumentado. Ou então indivíduos com infarto agudo do miocárdio, né? Indicação de reinfarto. E o que é essa indicação de reinfarto? Lembra que eu falei, e isso é importantíssimo que vocês tenham em mente, a relação de tempo desses marcadores cardíacos, tá? Ele vai ter seu pico máximo dentro de 12 horas, a CKMB. Deixa eu só botar num gráfico aqui no final, tá? E, né, cerca de 60 horas, então uns 3 dias, né, aproximadamente, 4 dias, ela reduz, tá? E normalmente são pacientes que vão estar internados uma semana, né, ou mais no hospital. Se dentro desses 3 dias teve o pico lá dentro de 12 ou 24 horas, ou seja, o máximo de apresentação, e ela começa a reduzir, e eu tô vendo que aquele indivíduo teve o pico, começou a reduzir, aí no dia seguinte subiu de novo. Isso é o que a gente chama de marcador de reinfarto. Ou seja, o indivíduo ele teve aquele infarto naquela região e ele pode ter em outra região do coração que está tendo lesão, que está tendo infarto novamente. Então, essa CKMB é um dos marcadores que a gente chama de marcador de reinfarto. Ela tem que ser controlada dentro daquele tempo. Se não for controlado dentro daquele tempo, significa que o indivíduo está tendo outro evento ali, certo? Isso que eu quero que vocês tenham em mente, né, desse que a gente chama de indicador de reinfarto. E é importantíssimo esse estabelecimento de tempo de quando esses marcadores começam a aparecer e quando eles começam a reduzir, para justamente associar a clínica do paciente. Outra enzima que não é específica, né, extremamente específica do coração, essa muito menos do que a CK, tá? É a lactato desidrogenase. E aí eu sempre gosto de falar com vocês, a gente olha o nome da coisa para poder entender o que ela faz. Tá? Sempre quando a gente tem o nome inicial da enzima lactato, significa onde ela mexe, e o segundo nome normalmente é o que a ação dela, tá? Então ela vai desidrogenar, ou seja, retirar hidrogênio do lactato desidrogenase. Então, essa lactato desidrogenase é uma enzima da classe das oxirredutases que vai catalisar a oxidação reversível do lactato a piruvato, onde a gente tem o NADH. Trocando em miúdos, o que é que ela faz? Ela vai chegar lá no lactato, retirar o hidrogênio, doar esse hidrogênio para o NAD, que é esse aceptador de hidrogênio, ele faz essa captação de hidrogênio, e no momento que ele modifica a quantidade de hidrogênio dessa molécula, ele se transforma, deixa de ser lactato e passa a ser piruvato. Quem faz essa atividade é essa enzima lactato desidrogenase. Isso vai acontecer, né, em todas as células do meu organismo, porque isso vai acontecer no momento de uma respiração celular. Então, todas as células do meu organismo, ela vai ter lactato desidrogenase. Mas, mais uma vez, a gente pode ter o formato, uma partezinha dessa enzima, diferente da que está no eritrócito, que a gente vai ter, diferente que está no miocárdio, diferente que está no fígado, diferente que está no músculo esquelético. Esses níveis, né, eles vão estar associados
E aí o que a gente tem das isoformas, tá? E aí eu pergunto a vocês, qual o cuidado com o soro do paciente que eu tenho que ter no momento da coleta? Qual um dos índices que eu tenho que observar bastante na coleta desse paciente que vai fazer dosagem de lactato? Olha onde é que está presente essa enzima, para poder me responder. Nada. Qual o extremo cuidado que eu tenho que ter na coleta da amostra desse paciente e observar os aspectos do plasma ou os aspectos do soro dessa amostra dele? Nada, gente. Olha onde é que está presente aqui a lactato desidrogenase. A gente tem no músculo cardíaco, em hemácias, em leucócitos, no pulmão, no rim, na placenta, no pâncreas, né, no fígado, no músculo esquelético. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Nada, não é possível. Qual foi a pergunta? Tá. A pergunta eu não tô ainda entendendo, é sério. Se, tipo assim, o paciente tá internado, ele tá tomando um tipo de soro, a gente tem que saber o tipo do soro que ele tá tomando antes da gente fazer a análise, é? Não. Não, Tô isso falando da Seria amostra porque dele. está presente na hemácia e não pode ter hemólise? Perfeito. Tá? Se tem a enzima na hemácia, se eu tenho presente a enzima, principalmente ainda a isoforma que eu tenho no músculo cardíaco, que é a LDH1, né? Eu tenho que ter muito cuidado com lise de hemácia, porque se eu faço lise de hemácia, se eu destruo hemácia, eu vou liberar o quê? O lactato para a amostra do paciente, tá? Então, o principal cuidado que eu tenho que ter lá na coleta da amostra do paciente é evitar hemólise. Evitar, às vezes na coleta não houve hemólise, mas no momento que eu fui trabalhar naquela amostra, eu gerei uma hemólise. Então, é um cuidado que a gente tem que ter extremo, nada de lise, porque aquele aumento, na verdade, né, não foi por causa da lesão cardíaca, e sim porque eu fiz um monte de lesão de hemácia ali dentro do tubo, e aquilo ali liberou todo o conteúdo das hemácias, inclusive a LDH, certo? Então, claro que o ideal é que não tenha amostras hemolizadas. Isso é até um parâmetro que a gente tem que utilizar no controle de qualidade do nosso laboratório, no controle de qualidade de fase pré-analítica, evitar as hemólises, mas a gente tem marcadores que são, né, bem complicados de se fazer a dosagem, de se acreditar nessa lesão, quando o indivíduo tem um quadro de hemólise, certo? Então, a gente vai ter, posso dosar LDH total? Posso, mas eu tenho 5 isoformas diferentes, distribuída em diferentes órgãos, né, em quantidades maiores ou menores, mas vai estar distribuído. A ideia é que eu faça a dosagem de lactato desidrogenase específica para o músculo cardíaco, que é a LDH1 e LDH2, tá? Se eu quero ver lesão de músculo esquelético, tá? Junto com o CKMM, que é de músculo esquelético, eu posso também fazer a dosagem de LDH5. Então, indivíduo que praticou esporte vigoroso, lesão, dor ali em músculo, né, que dá movimentação, que é o músculo esquelético, a gente pode fazer a dosagem de LDH5 e ajudar também no diagnóstico de uma rabdomiólise, por exemplo. Tá? Então, esse aumento da atividade, ou seja, aumento na quantidade de LDH,
pode estar envolvido com infarto agudo do miocárdio, né? A LDH do soro ela vai aumentar de 8 a 12 horas após o infarto agudo do miocárdio, atingindo o pico máximo até 48 horas, e os valores podem estar ali aumentados até, no máximo, 12 dias, tá? Então, é um marcador que eu posso estar acompanhando, né? Vendo aumento, redução, mas não me fala sobre reinfarto, não. É só a gente ver o acompanhamento mais prolongado. Indivíduo com insuficiência cardíaca congestiva, miocardite, insuficiência circulatória, a LDH ela pode estar elevada, né, até 5 vezes o valor de referência. Uma coisa importante que a gente pode ver quando dosa essas isoformas, indivíduos que estão rígidos, ou seja, não tem, né, nenhuma doença, ele vai ter mais LDH2 e menos LDH1, mas as duas, né, dentro do valor de referência, dentro do valor basal, né, aquela dosagem basal ali, sem doença. No momento que ele tem um infarto agudo do miocárdio, ele vai aumentar as duas enzimas, tanto a LDH1 quanto a LDH2, porém, a LDH1 ela vai estar maior do que a 2, né, diferente do indivíduo que está em estado normal. Então, uma das coisas importantes quando a gente dosa essas duas isoformas, a gente vê também, né, a troca de quem é maior do que o que no momento da produção, certo? E como outro marcador, a gente pode estar utilizando a mioglobina. Nesse caso, é uma proteína, né, não é uma enzima, é uma proteína estrutural, uma proteína M, ou seja, ela vai ter ferro na sua formação, e as proteínas M normalmente são aquelas que podem fazer fixação de oxigênio. Então, a mioglobina ela vai estar presente tanto no músculo cardíaco quanto no músculo esquelético, porque são locais onde eu necessito de um maior suprimento de oxigênio e no momento de uma lesão, essa mioglobina ela vai ser externalizada. Tá? Até nesse momento que a gente faz liberação de mioglobina, por ser uma proteína que fica dentro da célula, não é uma proteína que minhas células do sistema imunológico têm contato. Essa proteína ela já é associada, né, a estímulo de uma resposta mais inflamatória no momento que ela é liberada. Tanto indivíduos com doenças agudas, como no caso do infarto agudo do miocárdio, quanto indivíduos, por exemplo, que têm doença de Chagas, que a lesão é uma lesão mais crônica, uma inflamação mais crônica, a mioglobina ela também está envolvida em mecanismos inflamatórios, tá? Mas nesse caso, no infarto agudo do miocárdio, que a gente pode estar dosando, vai estar associada justamente lesão, destruição dos cardiomiócitos, né? Lesão das fibras, né, musculares. A gente vai ter externalização dessa proteína, ela vai cair no sangue e a gente pode dosar, né, a elevação. Ela também é rapidamente liberada quando tem uma área infartada e aumenta significativamente dentro de 2 horas e começa a normalizar com 24 horas. Ela é bastante específica, né? Você vai ter ou no músculo esquelético ou no músculo cardíaco, ponto, né? Não tem outros órgãos. E ela, por ser um marcador onde ela vai começar a reduzir, né, dentro de dias iniciais, a gente também pode utilizar em quadro de reinfarto, ou seja, o indivíduo estabilizou daquele primeiro infarto e ele pode estar infartando normalmente, a gente vê esse aumento, tá? Por que eu estou falando de uma cinética, de um tempo sendo avaliado nesse caso? É o paciente que tem que ser acompanhado dentro de 7, né, 10 dias, internado, numa semi-intensiva ou numa intensiva, dependendo da gravidade, e a gente vai estar, pelo menos nos primeiros dias, dosando 1 vez ou 2 vezes ou 3 vezes ao dia todos esses marcadores. Com o decorrer dos dias, a gente vai estar dosando, né, avaliando todos esses marcadores, pelo menos 1 vez por dia. E aí a gente forma aquele gráficozinho que eu mostrei aqui, que está aqui no final, onde a gente vai ver aumento e redução. Esse aumento e depois a redução
vai me dizer sobre o controle da doença. Então, se eu estou dosando em vários tempos, eu posso estar colocando, né, informação onde eu vejo aumentou, reduziu, está comparando, está avaliando o desenvolver, o desenrolar da doença desse paciente, tá? A mioglobina, ela vai ter algumas desvantagens, né? Elas começam a normalizar cedo. Isso pode ser uma desvantagem no sentido de o indivíduo demorou de ir para o hospital e aí ela demora de e eu não doso mais, mas não pode ser uma vantagem no sentido de que eu posso ver o que já está internado, se aumentou novamente, se em vez de estar reduzindo, está aumentando, isso me dá um indício de um novo infarto e aí eu tenho que fazer outro tipo de direcionamento desse paciente. Outra desvantagem é que está no músculo esquelético, mas aí se eu pegar as outras que são específicas, utilizar ela em conjunto com as que são mais específicas, eu já consigo fazer um conjunto. Então, utilizei a CK e a CK específica, deu aumentada. Utilizei a LDH específica, ela deu aumentada. Utilizei a mioglobina, ela deu aumentada. Não tem para onde correr, né? O indivíduo, ele está infartando, tá? Concentrações elevadas, né, não provocadas por infartos, podem ser encontrados em outros quadros, como, por exemplo, um indivíduo que foi ressuscitado, você teve uma lesão ali, ele teve que ser ressuscitado. Então, isso pode estar fazendo a sua elevação. Por isso que eu preciso sempre da história clínica do paciente, para poder ter certeza de que aquela elevação é aquela doença ou não. No nosso caso, né, esse quebra-cabeça não é muito nosso. Nosso quebra-cabeça é fazer o exame da maneira correta e muitas vezes até sugerir para o médico o exame ideal que ele esteja fazendo, né? Ou algum marcador que ele esqueça e que seja ideal para entrar nesse panorama de marcadores, tá? Então, esse aumento pode indicar um infarto agudo no miocárdio, uma insuficiência renal que pode estar impactando no coração e a atividade muscular está aumentada, eu posso estar gerando uma lesão, tá? Uma injeção intramuscular, né? Eu fiz uma adição de alguma coisa intramuscular, pode gerar uma lesão em músculo estriado, né? Esquelético, e isso, por consequência, fazer o aumento dessa mioglobina. Exercício em excesso também pode aumentar a mioglobina e não ser problema cardiovascular. E, por fim, né, dentro desses grupos de marcadores, a gente tem outras proteínas importantes, que são as troponinas, tá? A troponina, elas são proteínas importantes que vão estar no sistema contrátil dos músculos, lá da fibra muscular, também esquelética, também cardíaca. Só que a gente vai ter regiões específicas dessas troponinas que podem ser, né, dosadas e utilizadas em conjunto com as outras. E a troponina, ela vai ter um diferencial que vai ser o tempo que ela se mantém ali elevada, né, sendo ainda liberada no sangue do paciente. E aí eu posso, né, acompanhar se o indivíduo demorou muito tempo de ir para o hospital. As outras normalizaram, mas a troponina ainda vai estar aumentada, e aí eu sei, não, ele infartou, só que ele demorou um tempo para poder ir até o hospital. Então, essa é a grande importância de se fazer a dosagem dessas troponinas. A gente vai ter a subunidade, né, uma região específica da proteína total, a subunidade I, que vai ser a região que vai inibir a actina, né, no momento da contração, ou no relaxamento, na verdade. A troponina C vai ser a subunidade que vai se ligar ao cálcio. A gente sabe que para que haja contração muscular, a gente precisa da entrada de cálcio. E a regulação da contração, essa região C da troponina. E a troponina T vai ser a subunidade que vai se ligar na miosina para poder fazer, né, esse sistema actina, miosina, troponina, né, a tropomiosina, e para que haja contração do músculo, certo? Então, as isoformas que são mais promissoras, que a gente mais utiliza na dosagem, é a troponina I e T. Se na troponina I,
né? Ela vai aparecer de 4 a 6 horas após o ataque, após a dor mais forte, né? A dor precordial, atingindo picos de 12 a 18 horas. Só que ela ainda pode estar ali presente há 7 dias, 10 dias, 11 dias, né? Ela fica por longos períodos. E a troponina até, ela fica mais tempo ainda, né? Até uns 15 dias, 16 dias após, né, o infarto agudo do miocárdio. A gente tem estudos que normalmente são 10 dias ou 7 dias na troponina I, 10 dias na troponina T, mas elas ainda podem se apresentar elevadas dentro desse período. Então, diferente dos outros marcadores, elas vão ficar presentes por mais tempo, e aí, mais tardio, eu consigo, né, pegar esse paciente mais tardio ali na frente. Os outros me ajudam, né, no momento agudo ou no quadro de reinfarto. Esse aqui me ajuda também no âmbito de acompanhamento. Então, resumão. Oi. Vou perguntar. Então por ela ser, por ficar mais tempo do que os outros, ela pode ser considerada um marcador assim mais sensível do que os outros? Se você for pensar em tempo de doença, sim, né? Pensando no tempo assim da doença mais prolongado, um indivíduo que demora mais tempo, né? Mas se você for pensar no momento ali, sentiu a dor, 1 hora, 2 horas depois dosar, ela demora mais um pouquinho, tá vendo? 4 horas, e aí você já pode perder o paciente nesse tempo. Então, ela é legal, porque se passou mais nessas primeiras horas, ela ainda continua aumentada, mas assim, no quadro bem agudo, bem inicial ali, começou a doer agora e eu fui direto logo para o hospital, ela não vai estar logo elevada, né? O que a gente vai ter elevada são as primeiras, né? A mioglobina, a CK, né? A LDH, elas que estão aumentadas logo no início, tá? Então, depende do parâmetro. Por isso que o tempo ele é importante, ele é extremamente importante. O médico pergunta, quanto tempo você sentiu? Claro que a gente não vai esperar, vou esperar 2 horas para dosar. Na verdade, a gente dosa logo tudo, né, para ter essa ideia do global e acompanhar e saber desde que ele entrou até, né, todo o acompanhamento, se está elevando, se está reduzindo, se está controlando, justamente, né, porque a gente quer uma coisa meio, de uma certa forma, obscura. Ele pode dizer que está sentindo dor agora, mas ele já podia estar infartando antes e não apresentou a sintomatologia. Então, talvez aquelas mais agudas, elas não apresentaram, certo? Então, aqui esse quadro que faz o resumão, a troponina, né? Isso aqui, esse tempo inicial, alguns não são tão concordantes, né? Os livros e os trabalhos. Então, em alguns trabalhos dizem que são com 4 horas, outros com 3 horas a troponina. Alguns dizem de 1 hora, né? 2 horas, né? A CK. Mas o que eu acho que a gente tem que puxar, né? Esquecer esse tempo mais inicial. A gente fixa que aqui é uma dosagem mais rápida, né, uma ideia mais rápida, onde eu vou pegar logo o paciente no inicial e um bom prognóstico e que, se eu for ver, reinfarto precoce. Já as troponinas, né, que são as proteínas que vão estar mais envolvidas, né, a estratificação de risco, maior sensibilidade e especificidade que a CKMB, porque eu tenho um diagnóstico mais tardio e mais prolongado nesse sentido, que foi mais ou menos o que você perguntou, tá? Ela vai ter baixa sensibilidade para um diagnóstico menor que 6 horas. Foi o que eu acabei de falar. Se é menor que 6 horas, não vai ter uma boa sensibilidade. Mas passou disso, ela passa a ser o marcador mais ideal de maior sensibilidade. No caso da CKMB, ela vai ter uma maior sensibilidade antes dessas 6 horas, né? E começa a reduzir com o passar desse tempo aí. E a gente começa a utilizar mais a troponina ali para avaliação, tá? Então, as duas são importantes, né? Uma vai ser mais inicial, a outra mais tardia, ok? Claro?
E aqui, só para finalizar, não é um marcador, que é um marcador já em desuso, só para a gente lembrar um pouquinho, as aminotransferase, no caso a AST, o TGO, ela foi o primeiro marcador, ela foi extremamente importante no diagnóstico inicial, né, há 50 anos atrás, mais ou menos, 60 anos atrás, justamente porque ela tem no coração, pode estar ali presente, só que a gente tem confundimento, né, com outros órgãos que pode se apresentar, como, por exemplo, lá nos hepatócitos, tá? Então, suspeita de isquemia se utilizava, entrou em desuso, porque a gente tem um parâmetro muito melhor e muito mais específico de outras proteínas ou enzimas que podem ser dosadas. Então, presente no fígado, no coração, no músculo estriado, né? Atividades pode existir no rim, no pâncreas. Então, não é específica. Não, eu tendo as outras, não há tanta necessidade de fazer dosagem, né? A não ser que seja alguma doença, né, mais associada com, por exemplo, doenças hepáticas. Alguns indivíduos, né, com pericardite, eles podem ter a TGO aumentada, e isso pode ajudar nesse caso de pericardite, então pós-operatório pode se utilizar, mas não é comum mais fazer a dosagem para poder fazer a avaliação cardíaca da TGO. Aqui os gráficos, isso é importantíssimo vocês terem ideia de tempo, tá? A CPK, que aqui é um gráfico só com enzimas, tá? A CPK, ela vai... O principal, tá vendo o pico lá dentro de 6 horas, então até 6 horas ela é ideal para ser dosada, e começa a reduzir com o passar dos dias, e a gente começa a ter menos dentro de 3 a 4 dias. A LDH, ela começa, né, também a se apresentar um pouco menos do que a CPK e se eleva, né, com o máximo 24 horas e ainda pode estar presente dentro de 10 dias ali naquele indivíduo que teve lesão. Então, ela é legal também, é uma enzima que vai estar mais tempo ali presente, assim como as troponinas. Em relação a proteínas, a gente vai ter a mioglobina, que ela também é bem aguda, aumentou e começa a reduzir, né, dentro de 40 horas, ou seja, uns 2 dias, 3 dias no máximo. A gente não vê. Se aumentou dentro desse tempo, é reinfarto, tá? Depois desse tempo, desculpa. Mesma coisa da CPK. E a troponina, 6 horas, 8 horas, elas começam, né, a ter níveis mais bem detectáveis, mais sensíveis, e ficam lá por até 10 dias, 15 dias pode ainda ter presente no paciente que teve evento cardíaco. Ok, gente? Tranquilo? Sim, Pro. Eu vou no nosso caso clínicozinho que eu faço no final. Esse daqui não foi meu, eu peguei de um material, mas eu achei ele bastante interessante, tá? Eu vou ler aqui com vocês e deixei grifado algumas coisas importantes, tá? Paciente sexo masculino, 62 anos, aposentado, residente de Tocantins, procurou o hospital de urgência em Palmas, com queixas de dor forte no peito. A dor em aperto na região precordial, que iniciou há 10 dias, com piora progressiva e agravada após esforço físico moderado, como encaminhar dos quarteirões planos, né, ou subir lances de escadas, e dura pouco tempo com melhora só no momento do repouso. Ou seja, não estou necessitando de atividade cardíaca, não estou necessitando, né, de bombear mais o sangue, começa a cessar a dor desse cara. No momento da consulta, ele disse que a intensidade dele era de 8, numa escala de 0 a 10. O paciente referiu apresentar também desconforto na região do dorso e membro superior esquerdo, né? Ou seja, nas costas e no braço esquerdo ele também estava sentindo a dor. Outro sintoma importante, né, que a gente viu que essa dor pode irradiar para essa região. Além disso, ele falou que sente palpitação, náuseas e tonturas. Lembra daqueles sintomas que pode
ir para a região epigástrica justamente por causa dessa proximidade. Ele também disse que é hipertenso, diabético, obeso e tabagista. Olha aqui, história clínica do paciente também importante, envolvida nesse quadro que ele está apresentando. O pai faleceu com infarto agudo do miocárdio e a mãe é hipertensa, na verdade, tá? Nos exames físicos que se faz, observou que ele estava com leve cianose em extremidades. Tem alguma correlação com evento cardíaco? Essa cianose em extremidade? Primeiro, o que é cianose em extremidade? Sim. O que seria essa cianose em extremidade? Seriam os dedos mais, azulados, o que significa dizer que não está chegando oxigênio ali nas extremidades. E isso também pode ter correlação porque não está bombeando de forma ideal, né? Não está chegando oxigênio. Concordam comigo? Sim. Outra coisa importante, saturação de oxigênio de 88. Novamente, a gente tem, cerca de 97% de saturação, né? Ou seja, a quantidade de oxigênio que chega ali nas hemácias de forma ideal, tá? Então, se a saturação está em 88, né, tem algum problema aí, não está oxigenando, essas hemácias não estão recebendo oxigênio, né? Não está havendo troca de oxigênio de forma ideal. Então, outro indício, né, de doença cardíaca. E também apresentou arritmias, normofonéticas, mas apresentava bulhas, demonstrando que existia arritmia ali. Aí uma coisa importantíssima, que é mais sobre medicamento, tá? Uma coisa importantíssima que foi avaliado, né, no laboratório. Na pesquisa de marcadores bioquímicos de lesão miocárdica, houve elevação das troponinas acima do percentil, acima do limite máximo de referência, 99, acima desse limite máximo. Porém, a CKMB estava dentro da normalidade. O que é que está acontecendo com esse indivíduo e por que a troponina deu alterada e a CK não deu? É claro que ele está infartando, né, Pro? Pela apresentação dos exames e do nível do oxigênio, entre outros exames apresentados, ele está infartando, né? Perfeito. A outra questão que a senhora perguntou foi referente a CK, né? Isso, a CK e a troponina. Por que a CK está normal e por que a troponina ela está alterada? Dentro do parâmetro que a senhora falou do nível, né? Que pode ser que tenha sido ele tenha feito depois das 2 horas. E aí possa ser que já tenha normalizado ou não essa CPK-MP. Não é isso? Isso mesmo. Mas por que provavelmente normalizou? Tá lá no iniciozinho do caso clínico. Porque, não é porque ele foi depois de 10 dias? Perfeito. Ele foi Depois de 10 dias que ele foi procurar socorro? Justamente, né? É como Ludmila falou e Milena completou. Ele, provavelmente a CPK aumentou lá dentro daquele tempo, de 2 horas, começou a normalizar com 4 dias, só que ele só foi com 10 dias. O exame só me falou com 10 dias. Olha aqui a importância de eu ter marcadores iniciais e marcadores mais tardios. Se eu só dosasse a CK, a CK-MB, eu ia dizer, não está nenhuma enzima alterada, então deve ser outro problema. Mas, na verdade, a troponina estava alterada. E isso me dizia que há 10 dias atrás já tinha começado o infarto, só que como ele suportou a dor, ele não tinha ido para o pronto-socorro. Concorda comigo? Sim.
Tá vendo aqui a importância de uma avaliação mais ampla e a importância desse tempo associado a essa doença, tá? Como tratamento, ele foi encaminhado para hemodinâmica para realizar uma angioplastia de resgate, ou seja, recuperar aqueles vasos, né, aquela lesão ali de vasos. Não houve outras intercorrências no período que o paciente ficou no hospital, o mesmo teve alta uma semana depois. Ó, o tempo de internamento do paciente é um tempo elevado, né, são pacientes que realmente ficam internados, por mais que já tinha 10 dias de ter infartado, ele ainda ficou uma semana ali. Então, é algo que realmente a gente tem que ter a prevenção, é o ideal, porque é mais pesado para o sistema de saúde, você manter um paciente lá no mínimo uma semana. E ele foi incentivado a aderir a uma dieta saudável, né, para perda de peso, né, redução de lipídios circulantes, justamente para ajudar nessa recuperação, e atividade física regular e abandono do uso do cigarro, que são prognósticos ruins da doença, certo? Sim, Pro. E aí, só para finalizar, Certo, a atividadezinha, vocês vão fazer, completar a tabela de vocês já estão fazendo hepáticos, renais, e completa com esses marcadores bioquímicos e a importância. O que eu quero de um pouquinho diferente, que o que eu não quero que deixe de fazer, é colocar em destaque essa questão do tempo. Se eleva em tanto tempo, reduz em tanto tempo, lá no momento que vocês forem falar sobre a importância clínica do marcador. Então, boto lá CK-MB está associada a isso, CK-MM está associada a tal coisa. A CK-MB ela vai se elevar em 2 horas, começa a reduzir em tantos dias, é um marcador de reinfarto. Tudo isso é importante que vocês coloquem lá, né? E as doenças, de forma geral, vocês podem botar doenças que envolvam e provoquem, de uma certa forma, uma lesão cardíaca. No geral, todas essas, né? Ok? Sim, Pro.